Olá, amigos e amigas. Cirurgia Geral, aqui com o João Ricardo, fazendo agora um resumo sobre anestesia local, para a gente se situar, orientar nossos estudos, então de uma forma bem rápida. Vamos lá, o que é anestesia local? O que é o anestésico local, por falar nisso? É uma droga que vai bloquear reversivelmente, ou seja, vai voltar ao normal, a transmissão do impulso nervoso na região que ele foi aplicado, quer dizer, só ali, sem afetar o nível de consciência. Invenção maravilhosa. Então vai bloquear e vai voltar ao normal só o local que eu preciso, que foi infiltrado, e não vai alterar o nível de consciência. Agora, como é que ele bloqueia esse impulso nervoso? Se nós formos relembrar como é que é o potencial de ação lá no neurônio, o sódio está lá fora da célula, carga positiva. Ele entra e a carga negativa sai. Então ele vai fazendo uma espiral, uma catraquinha e o impulso nervoso vai acontecendo. Na hora dele entrar, a comporta de ativação abre, ele entra para a célula, aí a comporta de ativação, parado o processo, ela fecha. E o que o anestésico local faz? Ela bloqueia essa bomba de sódio e impedindo a deflagração do potencial de ação. Então, isso é uma situação que a gente precisa estar ligado, porque alguém pode perguntar aí, qual que é o íon que bloqueia e tal, e a gente tem essa tranquilidade em dizer. Então, vamos relembrar aqui para facilitar a vida. Eles interrompem a condução do estímulo nervoso por bloquear a condutância no canal de sódio. E, consequentemente, ele impede a deflagração do potencial de ação. Então, como que ele faz isso? Ocluindo os canais de sódio. Legal? Tranquilo? Sabemos tudo de anestésico local. E a substância química? E a estruturação química dele? Como é? Ele tem uma parte lipofílica, que é um anel aromático, e uma forma hidrofílica, que é um radical amina. E tem um hidrocarboneto ligando os dois, que pode ser o éster, então são aminoésteres, ou um radical amida, que são os mais modernos, bupivacaína, lidocaína, etc., que são chamados de aminoamida. Então, esse é o lance, essa estrutura química deles. Então, lá, aminoamida, lidocaína, bupivacaína, prilocaína, lembra, no prefixo tem um I, é aminoamida. E os aminoésteres, a cocaína, a tetraclaína, também são anestésicos locais. Gozado, né? A cocaína está aí relatada. Então, é um anestésico local também. Agora, quais seriam as características ideais para eu considerar esse anestésico local assim, esse é legal. Então, ele teria que ter uma irritação mínima ao tecido, o bloqueio reversível, é óbvio, não pode ficar anestesiado a vida inteira, boa difusibilidade no tecido, baixa toxicidade sistêmica, porque ele pode ter uma reação tóxica diversa, inclusive comprometer a vida, a integridade. Eficácia, é claro, o início rápido de ação e a duração adequada, porque também não vou fazer um anestésico local, um bloqueio, ele vai durar 4 minutos e, eventualmente, eu não vou poder fazer o meu procedimento. Então, essas são características interessantes e ideais. Além do que, ele precisa ter uma capacidade de ligação das proteínas plasmáticas nos seus tecidos. O anestésico, quanto mais se liga a proteína plasmática, maior o tempo de ação. Por exemplo, a lidocaína, que é um anestésico aí, corriqueiro, que todos nós usamos, o coeficiente de ligação dele é bem menor do que da bupivacaína. Então, a bupivacaína tem um período de bloqueio muito maior do que a lidocaína. Claro, eles precisam ter a capacidade de atravessar a membrana celular e por isso que eles têm aquele radical lipofílico, porque ele, como ele tem avidez pela gordura, ele vai adentrando. E o pH do tecido, ele também tem uma relação. pH muito ácidos, como por exemplo dos abscessos, eles têm uma menor ação. Explica por que você está lá no pronto atendimento, no pronto-socorro, anestesia lá o abscesso e continua doendo. É por causa desse mecanismo. Um macete, uma condição bastante interessante e universal é a adição de vasoconstritor junto com o anestésico local. Por quê? Ele vai fazer uma vasoconstrição, então ele vai ter uma capacidade de menor dissipação no tecido.
Então, o tecido está com vasoconstrição, vai demorar mais para esse anestésico ir embora. Então, eu tenho duas vantagens com isso. A primeira, o tempo de duração da ação vai ser maior, porque ele vai se dissolver mais demoradamente. E segundo, eu vou poder usar maiores quantidades, porque ele vai demorar mais para circular. Então, o efeito de toxicidade, ele é um pouco reduzido, permitindo eu usar doses maiores. Só que tem um senão. Eu não posso usar anestésico com vasoconstritor em extremidades, porque vai fazer isquemia e necrose. Então, um bloqueio de dedo, um bloqueio peniano para fazer uma postectomia, por exemplo, Deus me livre, você pode ter necrose e perda do órgão. Legal? Então, olha lá, ó. Contraindicação, extremidades pelo risco de isquemia. Prolonga o efeito e diminui a toxicidade. Essa é a do vasoconstritor. Além do que, os anestésicos locais têm outros efeitos também. É muito conhecido o efeito antiarrítmico da lidocaína. É um antiarrítmico classe 1 e atua muito bem nas arritmias ventriculares, como extracículos ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. É muito clássico na literatura, 1 miligrama por quilo de peso, lidocaína em bolos e aquela coisa toda. Utilizado aí pela literatura, inclusive pela literatura de trauma, no choque elétrico, então ele tem aí o seu lugar. Agora, tem um probleminha também, porque ele deprime a resposta ventilatória à hipóxia. Eu tenho hipóxia, eu preciso ter uma resposta ventilatória para vencer a hipóxia. E ela é deprimida com a lidocaína. Então, esses pacientes DPOC terminal, um pouquinho de cuidado aí na aplicação de lidocaína. A bupivacaína, que é um outro modelo de anestésico local muito utilizado, ele se agrega melhor à proteína plasmática, então o bloqueio é mais duradouro. Ele tem uma coisa interessante, porque os efeitos colaterais dos anestésicos, primeiramente, eles são neurológicos e depois eles são cardiovasculares. Na lidocaína existe uma divisão de doses aí. Mas a bupivacaína, ela tem uma relação meio estreita na toxicidade neurológica para a toxicidade cardiovascular. Quer dizer, a dose que causa uma toxicidade no sistema nervoso central é muito próxima da toxicidade cardiovascular e ele induz a risco de arritmias graves. Felizmente não é frequente, mas ao respeito às doses máximas, elas precisam ser muito bem observadas. E a gente está acostumado, lidocaína pode dar convulsão, sim, mas cuidado com a bupivacaína, porque ultrapassado a sua dose máxima, eu tenho riscos aí de arritmias graves. Então, se nós formos levar em consideração as doses máximas, a lidocaína sem adrenalina, 5 miligramas por quilo. Se eu for adicionar adrenalina, 7 miligramas. A bupivacaína, 2,5 miligramas. Com adrenalina, 3 miligramas por quilo. A mepivacaína 5, com adrenalina 7, e a prilocaína 7, com adrenalina 8,5. Então, é uma obediência desses valores é estritamente necessário. E como eu falei para vocês, a relação da intoxicação por anestésico local, inicialmente, basicamente, ela é do sistema nervoso central e depois do sistema cardiovascular. E o diagnóstico é clínico. Então, a lidocaína foi muito bem estudada. Por exemplo, 1 a 5 microgramas por ml, que corresponde à dose de 5 miligramas por quilo, ela faz analgesia, a dose normal. Depois, precocemente, eu tenho delírio, zumbido é uma alteração bastante precoce, parestesia de língua. Mas você está anestesiando o dente, anestesia a língua também. Mas às vezes você está anestesiando isso aí para o dentista, você está anestesiando um ferimento em qualquer lugar do corpo e ele fala, minha língua está dormente. Para de injetar lidocaína. Tá? E o zumbido, então, nem se fala. Estou anestesiando, olha, estou sentindo zumbido. Stop. É uma alteração bastante precoce. Depois, neurológico propriamente dito, nós temos aumentando a dose, convulsão tônico-clônica, perda de consciência, e depois as cardiovasculares, coma, parada respiratória, depressão cardiovascular
em doses maiores. Então, é bastante bem estudado as doses de lidocaína e os tipos de intoxicação. Então, falando da utilização dos anestésicos locais, eles podem usar lá naquele bloqueio dos terminais sensitivos, lá na pele, lá para fazer uma sutura, alguma coisa, é um bloqueio local. Mas ele pode bloquear troncos nervosos, que pode ser troncular ou regional. Por exemplo, bloqueio do tronco nervoso aqui, de um quirodátilo, do pênis, por exemplo. Eu posso fazer um determinado bloqueio. Bloqueio lá tibial posterior, tibial anterior e bloquear o pé dessa pessoa. Temos também os bloqueios lá espinais, tanto do espaço extradural, que é peridural, numa região de baixa pressão que ele absorve anestésico, e também o bloqueio caudal. Também os bloqueios de raízes nervosas no espaço subaracnoide, que é a raquianestesia, cada um com as suas características. Então, um bloqueio troncular regional, chama atenção aqui o bloqueio do quirodátilo, né, bloqueando o feixe vasto nervoso, tanto anterior quanto posterior, para que a gente possa bloquear o dedo como um todo. E bloqueando aqui, você tem todo a sua extremidade anestesiada. Lembra que eu não posso usar vasoconstritor em extremidade, pelo amor de Deus. Nós temos o bloqueio epidural, uma área de baixa pressão, que é o espaço peridural, e o bloqueio dentro do espaço intra-arquediano ou do espaço subaracnoide, que tem características diferentes, que o epidural eu posso usar em qualquer topografia. Ele não faz o bloqueio motor tão grande como a raquianestesia, que deve ser usado aqui quando acaba a medula, começa apenas a cauda equina. Mas nós vamos discutir em outros momentos aí do nosso curso. O bloqueio dos terminais sensitivos locais, normalmente de 30 a 45 graus, eles podem ser extralesionais ali, como se fosse uma figura de um losango, sempre aspirando para não ter a injeção intravascular. E eu posso também, nas feridas limpas, ter o bloqueio intralesional. Então, algumas considerações merecem muita atenção. A gente vai fazer um bloqueio local nas situações, aqueles ferimentos na nossa vida prática, que podem realmente ser suturadas num pronto-socorro. Ferimentos que extrapolem lesões maiores, eu falo, olha, não dá. Eu vou correr risco de fazer doses tóxicas e eu não posso fazer uma anestesia com segurança. Então, outros tipos de anestesia necessárias a esse quadro. Lembrar do bloqueio extralesional, né, como se fosse um losango, o intralesional, mas sempre com uma atenção muito grande para injeção intravascular inadvertida. Porque a gente fala assim, ó, eu fiz vasoconstritor para ele se disponibilizar na circulação de maneira mais lenta. Imagina uma injeção arterial lá, venoso, e essa circulação eu posso ter um probleminha aí relativo à intoxicação mais precoce. Então, sempre aspirando para ver se não fez uma injeção intravascular que pode causar algum tipo de problema. Legal? Anestésico local, um resumo para orientar. Façam as questões, leiam o nosso livro, assista a nossa aula mais longa, que você não vai ser surpreendido com esse tema. Grande abraço e até a próxima.